Começa agora mais um Pode Deixar! Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Pode Deixar. Eu sou o Massaro Rocha, falando de Orwa, e eu quase morei em Sherbrooke. Eu sou o Berg, falando aqui de Quebec, e é linda a Floresta Lume. Eu sou a Andréia, tô falando de Vancouver, e se me perguntarem onde fica Sherbrooke, eu vou fazer aquela carinha assim, ó, que fica só olhando pra cima e pensando, onde será que é isso? Pois é, dando continuidade aos programas que a gente está falando sobre cidades do Canadá, hoje a gente tem um convidado, a gente tem aqui seu Rodrigo Jucá Vasconcelos. Tudo bem com o senhor, seu Rodrigo? Oi, tudo bom? Eu moro em Sherbrooke e é difícil achar mesmo, você não conhece o lugar aqui, André. Já me salvou, pelo menos, de pagar o mico. Mas eu vou te falar que depois que eu vim pra cá, é difícil sair daqui agora. Olha só, olha só. Só eu não, tá vendo? Tá vendo só? Não, você é suspeito, Berg, você não tem. Pois é, pessoas, continuando nossa série, dessa vez a gente foi lá, Costa Leste, estamos de volta a Quebec, e estamos falando sobre Sherbrooke. Você que está assistindo ou que está ouvindo o programa não tem a menor ideia de onde seja Sherbrooke, fique sabendo que é uma das grandes cidades que tem dentro da província, e é muito importante, e você vai entender direitinho durante o programa. Mas começando esse programa de maneira correta. Seja bem-vindo, senhor Rodrigo. Tudo bem com o senhor? De novo? Bem-vindo. Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo nosso. E vamos começar assim, jogando a bomba nas costas do convidado, né? E vamos começar do básico. Rodrigo, o que tu tem para falar sobre Sherbrooke? O que é a cidade? Como ela se organiza? Qual o tipo do perfil dela? Onde ela está? Tamanho, clima, essas coisas. Como é? Dá um overview assim da cidade pra gente. Cara, Sherbrooke fica 1h30 de Montreal de carro, 2h30 de Quebec. É mais ou menos um triângulo entre as duas cidades. Então, é bem centralizada. É considerada a terceira maior cidade do Quebec e é uma cidade que é muito voltada para os estudantes. Tem 2 universidades, tem Bishop, que é uma universidade de 100% anglofona, e tem a Sherbrooke, que é a Universidade de Sherbrooke 100% francofona também. A cidade ela foi fundada há 15 anos atrás, mais ou menos, que eram 10 pequenas cidades que viraram uma cidade grande. E hoje tem mais ou menos 200 mil habitantes. E esses 200 mil habitantes, eu acredito que 20% a 30% sejam estudantes. E uns 20% a 30% são pessoas aposentadas também, que saem de Montreal e venham para cá para poder ter uma vida menos cara, porque Montreal é muito caro, e com mais qualidade de vida, porque aqui porta de casa, você não tem assalto, você não tem nada que uma grande cidade, por mais que seja no primeiro mundo como o Paraná, pode te dar de problema. O sistema de ônibus é muito bem feito, tem por todos os lados. Claro que a cidade está crescendo muito e tem lugares para melhorar, como qualquer cidade. E existe táxi, como em qualquer lugar. Não temos Uber ainda, e acho que não vamos ter, porque o táxi daqui ele se desenvolveu, ele tem um aplicativo e você consegue ter ele facilmente. E é uma cidade que normalmente todas as famílias têm no mínimo 1 ou 2 carros também. E de um lado ao outro da cidade, de carro, demora 15 minutos, porque não tem trânsito. A cidade é grande, mas não tem trânsito, então você consegue fazer a volta da cidade bem rápido. Sherbrooke não é tão pequenininha assim não, cara. Tanto você sobe e desce muito, quanto você vai longe. Porque quando a gente fala 15 minutos, você pensa que a cidade é pequena, mas a gente fala de quilômetros e quilômetros para você conseguir chegar na outra ponta da cidade. E tem tudo, tem cinemas, tem supermercados, todos os tipos, restaurantes de Montreal que estão abrindo franquias aqui, e é bem legal. O que falta aqui realmente é aquela vida urbana de ter as boates que tem em Montreal, ou então ter aquele shopzinho de última hora, aquelas coisas que numa cidade grande você consegue mais. E as atrações turísticas, como shows de grandes bandas, essas coisas não existem aqui. Mas, por um outro lado, a qualidade de vida com as famílias, com as crianças,
é muito boa. Tem parque em toda esquina. Todo dia eu saio do trabalho às 4h30 e eu vou para o parque com meus filhos para brincar até dar umas 5h30, 6 horas e chegar em casa, jantar, tomar banho e ir dormir. Então é uma rotina muito agradável, muito tranquila. Que bacana. Mas não é para todo mundo. Há quanto tempo tu tá morando aí? 9 anos. 9 anos. Então, tu foste sozinho, tava casado, te cadastro por aí? Eu vim casado. Quem escolheu vir para cá, para Sherbrooke, foi uma amiga minha que chegou um ano antes. E ela visitou Gatineau, visitou Quebec, visitou Montreal e escolheu Sherbrooke como a melhor cidade. E eu acreditei, para não perder meu tempo pesquisando. E ela não está aqui hoje, ela está em Montreal. Então, a vida dá voltas também. É interessante. Tem muitas situações diferentes, né, que levam a pessoa a ver se escolher. A gente já gravou sobre isso. É um mundo complexo. Como é que é o clima aí? Assim, Quebec é frio, a gente sabe, né? Canadá, de forma geral, é frio. Mas como que é aí, em Sherbrooke, especificamente? Tem alguma coisa diferente para você falar? Comparado com Quebec, é menos frio, porque Quebec está sempre mais frio, né? Comparando com Vancouver, a diferença é um pouco a época de neve é diferente, né? Um pouco. E com Montreal é bem parecido. A diferença é que aqui eu acho que eles limpam melhor a rua que limpam em Montreal, também porque Montreal é muito mais cheio, né? Complicado. É mais difícil. E o que foi o mais complicado para vocês quando vocês chegaram aí? Tipo, se tu tivesse que elencar uma coisa, assim, o que te deu problema quando vocês chegaram? Mas não em relação à cidade, né? Na verdade, primeira semana que a gente chegou aqui, a gente achou que não ia conseguir morar nessa cidade, porque a gente está acostumado com uma cidade com muita gente na rua, como Rio de Janeiro, e pensando que aqui não tinha ninguém. Quando você chegava no restaurante, o restaurante estava sempre meio cheio, meio vazio. Coisas que a gente está acostumado, que esperar que é bom e ficar na fila, né? Mas depois que você vai se acostumando com isso, que você chega no restaurante e você escolhe a tua mesa, que você sabe que você pode ser bem atendido e na hora que você quer, você acaba tendo uma outra qualidade de vida, se programando mais em relação a esse tempo, né? Você não tem um tempo de espera, você não tem essas preocupações. Existem restaurantes que têm fila? Existem. Esses você reserva com antecedência. Uhum. Mas a maioria, você acaba se habituando à diferença, né? Tu já falava francês quando tu foste para aí ou não? Então, a minha esposa falava e eu sorria muito. Então, Rodrigo, conta um pouco desse aí pra mim. Como foi essa tua adaptação? Porque se você não falava antes, talvez você não tenha começado a trabalhar logo de cara, que precisava aprender. Como é que foi essa tua adaptação há 9 anos aí, quando você chegou? Não, foi muito legal que a gente chegou. Aqui tem um programa, não sei se ainda é o mesmo, tá? Mas a gente chegou, eles deram pra gente uma carta de ônibus, 1 mês de graça para poder passear na cidade. A gente decidiu fazer o francês da universidade, que é um francês mais avançado, porque existe também o francês do governo, né? Sim. E no francês da universidade eu estudei intensivo durante 1 ano francês. E aprendi muito, foi muito positivo. E todos os alunos da universidade eles têm direito a plano de saúde e ao ônibus também, incluso dentro das tarifas da faculdade. E isso faz com que você consiga visitar todos os lugares o tempo que você quiser, porque você não tem esse custo a mais. O custo da cidade é muito baixo. Então, só com a bolsa do pré-burse, eu e a minha esposa, a gente conseguia pagar o aluguel, pagar todas as contas e não precisa desembolsar o dinheiro que a gente tinha guardado no Brasil para pagar a nossa vida nesse primeiro ano que você precisa estudar. E isso é muito importante, porque quando a gente migra, a gente, mesmo que tenha 10, 20, 30, 50 mil dólares guardado, esse dinheiro vai muito rápido no início porque você não tem dinheiro entrando. E estando na universidade, eu consegui empregos de estudante, mesmo não falando bem francês. E isso fez com que eu melhorasse o meu francês e foi ali que eu consegui começar a falar bem. Que legal. E hoje em dia, o meu francês é um diferencial no trabalho, porque eu trabalho numa empresa que fala mais inglês do que francês e eu sou um que falo melhor francês dos que não são francófonos. Interessante. Bacana. E diz uma coisa, como foi, você falou aí, no caso dessa tua vantagem, como é que foi a acolhida do pessoal de
Sherbrooke? Assim, no caso, você como estrangeiro, chegou, não conhecia. Você conhecia, tirando essa sua amiga, você conhecia mais alguém? Ou ela te ajudou? Como... No início a gente se enturma muito com o pessoal da turma do francês, né? E daí tem todas as nacionalidades, tem mexicanos, tem colombianos, tem chineses e húngaros, tem tudo. E com um pouco você vai começando a entrar na comunidade dos canadenses também. O que acontece é o seguinte, eu categorizo de duas maneiras. O canadense que já viajou, ele é super receptivo a qualquer imigrante. Uhum. O que nunca viajou e que é bem quebeco do interior, ele tem muito mais dificuldade. E seria a mesma coisa se no Brasil a gente fosse para o interior de qualquer estado e a gente chegasse lá como imigrante, a gente teria o mesmo tipo. No trabalho tem muito respeito e não tem muito problema. Agora, você tem que sempre estar se provando mais do que um cara local, como qualquer lugar, né? Como é que é a cidade aí? Tem bastante imigrante ou não tem muito? Estatisticamente, são 6% de imigrantes. Que pouquinho. Mas é porque tem muito estudante, né? E muito aposentado. Mas se você parar para olhar, você vê bastante imigrante. O que eu vejo mais de imigrante aqui é colombiano, e eles têm uma festa muito grande, que eles têm 2.000 pessoas quando eles fazem essa festa. Uau. E é bem legal. E existem muitos árabes, mas eles não se misturam, e existem muitas outras nacionalidades, tipo chineses, coreanos e também, que não se misturam muito. Mas latinos tem bastante. A gente joga futebol de vez em quando e a gente vê essas pessoas, entendeu? É o esporte unindo galera, né, cara? É sempre fácil você achar gente de fora jogando bola. E falaste que tem muito estudante aí. Tirando essa parte educacional, como é que funciona o mercado? Como é que a cidade é dividida assim, em termos de setores? Você falou que ela teve uma amalgamação há um tempo atrás. Como é que ela ficou dividida? Assim, tem alguns bairros específicos, tem alguns bairros característicos dentro da cidade? Existe. Na verdade, ficaram seis bairros bem divididos. Tem o bairro de Florimont, que é o bairro que é onde fica o maior hospital e tem as residências um pouco mais antigas, e estão construindo muitas residências novas perto do hospital também, para médicos e estudantes que vão morar lá, e novas famílias. No outro lado oposto completamente tem Rock Forest, que é para famílias novas também, vários jumelês que eles chamam, ou então casas, e é uma região bem interessante. E no centro tem o Jacques-Cartier, que é a área um pouco mais nobre, que é onde fica o shopping e é onde fica também os restaurantes e as ruas. Tem a área de a área que é anglofona, que é a área do setor do Bishop, que é na Knoxville, que todo mundo fala inglês na cidade, e tem alguns que falam francês também, mas é uma cidade muito anglofona por causa da quantidade de estudantes em inglês. Tem o Mont Bellevue, que é onde tem uma pequena estação de esqui com 6 pistas, e é onde fica a Universidade de Sherbrooke, colado ali, e a cidade é dividida dessa maneira. O centro da cidade é bem pequenininho, porque é um centro da cidade novo, e já está com um projeto gigantesco de revitalização, e daqui a 2 anos a gente deve ter um centro da cidade bem legal. Eu estou olhando o mapa aqui, eu estou vendo que essa estação de esqui fica dentro da cidade mesmo, né? Dentro da cidade. Bem legal. E para quem é iniciante, como nós sempre seremos, a minha esposa diz que é o tamanho da coragem dela, então... Perfeito. Tem os iniciantes e tem os que nem se atrevem, como eu, por exemplo. Exato, eu estou na turma do Bega, eu só estou me atrevendo. Quem não se atreve, eles botam uma boiazinha do lado para descer só, assim, aí eles já tá na boia. Em vez de descer o rio de boia, que a gente desce lá em Curitiba, no Paraná, aí desce a montanha de boia. Exatamente. Legal. Bem interessante. E, cara, quando tu chegou aí, foi complicado para tu conseguir alugar um imóvel? Pelo tamanho da cidade, eu não creio que tu deva ter tido problema para encontrar imóvel disponível, mas foi complicado para vocês encontrarem algo assim que atendesse o que vocês queriam?
No início a gente queria alguma coisa que só fosse dentro do budget e fosse legal, né? Uhum. E foi mais assim, eles sempre pedem demanda de crédito, mas da pessoa isso vale também. E foi assim que a gente conseguiu. A minha amiga que já alugava nesse complexo de apartamentos, ela me indicou e na mesma hora a gente foi aceito no crédito, entendeu? E daí depois você cria o teu próprio crédito pessoal aí para poder alugar. Então foi fácil. Rodrigo, só para fazer um pouco de raiva, Andréia, né? Exato. Você pode dar uma ideia, assim, mais ou menos dos preços de aluguel aí pro Sherbrooke? Então tá, mas você quer saber de qual tamanho de apartamento? Assim, Tipo assim, 2 quartos com 2 banheiros. Com lavanderia, com dishwasher. 2 banheiros, sabe que o pessoal no Quebec não gosta muito, né? Mas existe. É difícil, né? Aqui? Mas assim, 2 quartos com um banheiro, que é o mais normal, você pode ter entre 500 e 800 dólares. Passou. Tá? Como? Com 2 banheiros e 2 quartos novo, você vai pagar 1.000. Novo, isso novo, acabou de lançar. Aí a Andréia vai e te pergunta assim, é por semana esse valor, assim? Então, menina, chocada aqui, porque assim, quando você falou assim que o custo de vida é bem menor do que Montreal, porque o custo de vida de Montreal é caro, né? Eu falei assim, nossa, eu acho o custo de vida em Montreal tão barato comparado com Vancouver, assim, entendeu? Por que eu não fui morar em Montreal? Eu fiz o cálculo que para ter uma casa legal em Montreal, bem localizada, que eu digo na ilha, eu teria que pagar no mínimo 200 a 300 mil dólares a mais nessa casa, comparado com a casa que eu teria em Sherbrooke, e não seria o mesmo tamanho, mas a localização seria. E eu calculei 300 mil dólares pagando imposto é 600 mil dólares. Então, para ganhar 600 mil dólares, eu ia ter que ter outra vida para poder pagar essa casa. Ou ia ter que ganhar muito. Sim, e aproveitando que você está falando de casa, você que está numa casa, no caso, como é que é a média de preço para você adquirir uma casa por aí? O que você quer dizer com adquirir como? Para comprar a casa. Então, se você fala de casa, se for casa usada, varia entre 180 e 300 mil. Se for casa nova, entre 350 e 450 você vai ter uma mansão. Sério? Uma mansão? O que você está fazendo em Vancouver, André? Viu, André? Aprende francês. Você pode morar no bairro inglês, André, aqui, ó. No bairro inglês, nem eu vi isso, que ele falou Lennoxville, todo mundo fala inglês, eu falei, nossa, que legal, quer dizer que eu posso morar no Quebec, numa cidade menor do Quebec, que não seja Montreal, só falando inglês. É possível isso? Mas o bairro é pequeno, é pequenininho o bairro. Entendi. Pensa que é um bairro. E mercado de imóveis, tá um troço aquecido, assim? Ele tá mais para comprador, tá mais para vendedor? Como é que tá o mercado de imóveis? Então, a diferença do mercado de imóveis daqui para o mercado de Montreal ou de Vancouver é que em Vancouver você compra o imóvel em Montreal e você não consegue alugar e pagar as despesas desse imóvel alugando. Uhum. E aqui em Sherbrooke você ainda consegue fazer isso. Você compra o imóvel e você aluga ele, e o preço que você está pagando no aluguel, você paga todas as despesas e ele se paga sozinho. O mercado está que nem em todo lugar, está o mercado do comprador hoje, né? Está difícil vender, principalmente para essas casas geminadas. Uhum. E se você tem um bom conhecimento e um bom trabalho, você consegue comprar bem, né? Interessante. Falando em, assim, casa, se você comprar uma casa, costuma ser mais fácil se você quiser ter pet, né? Bicho, cachorro, bicho, gato. Mas para quem quer morar, alugar apartamento, como é que é aí? A cidade é pet friendly ou não? Na verdade, o problema do pet é mais porque as pessoas, em geral, tá? As poucas pessoas que acabam danificando os imóveis por causa que eles têm animais, fazem a fama de todos os outros, né? Uhum. Então, existem pessoas que aceitam, existem regiões que aceitam mais, mas existem regiões que não aceitam também. E eu vi alguns posts falando que era difícil, dependendo se for muito grande o cachorro, por exemplo. Mas se for pequeno e for um gato ou 2, eu acho que é mais fácil. Entendi. Curioso. Quando tá dando um overview da cidade, tu falasse que transporte de ônibus aí é muito bom, mas ele é muito bom, assim, a que nível? Tipo, dá para sobreviver sem precisar de carro? Totalmente, assim?
Na verdade é o seguinte, imagina que tem um ponto no meio da cidade, né? Se você morar naquele raio, que é um raio grande, que os ônibus passam em mais quantidade, você não precisa ter carro na cidade. Mas o custo de vida é tão barato que sobra o dinheirinho para comprar o teu carro, né? Então você acaba comprando porque brasileiro adora carro, né? Mas em termos de, assim, de horário, em caso de transporte, a média frequência é o quê? Os ônibus passam a cada 15 minutos, a cada 10 minutos? Tem algum tipo de ônibus diferente? Aqui em Quebec, não sei se você conhece, Quebec tem o que eles chamam de Metrobus, né? Que é um ônibus que simula linhas de metrô, então esse ônibus passa a cada 5 minutos. É um ônibus que tem mais frequência, enquanto que as outras linhas mais periféricas, elas têm apenas a cada 15 minutos ou a cada meia hora, na mesma frequência de ônibus. Como é que é mais ou menos por aí? Esse sentimento de querer ônibus a cada 5 minutos é coisa de cidade grande. Cidade pequena, se passa da cada meia hora, você sabe que está ali passando, você vai lá e pega, senão você espera e pega o outro. Eu vou te dizer, durante a semana, eu acredito que seja a cada 15 minutos ou meia hora, dependendo do lugar. E final de semana, os horários são mais restritos e mais longos. Entendeu? Mas é aquilo, quando você está numa cidade grande, 1 minuto é 1 minuto. Você quer ganhar aquele minuto que você faz tudo em 15 minutos, você não tem tanta essa necessidade, você não se sente pressionado para ter isso. Mas existe um aplicativo, esse aplicativo te diz quando o ônibus vai passar, aonde o ônibus está, e você vai para o ponto de ônibus na hora que for, porque faz muito frio e eles não querem que você fique esperando lá de fora, entendeu? Justo. Isso é legal. Não, só pegando o gancho, você falou que faz muito frio. Aí você falou que era parecido com Montreal. Então, em termos de quantidade de neve, em termos de temperatura mínima e máxima, o que faz por aí, chefe? Tem 1 ou 2 dias no ano que faz aquele menos 30 e pouco, que todo mundo passa aí. Mas, normalmente, assim, você até dezembro neva muito pouco e a neve vai embora. Janeiro, fevereiro é neve, muita neve, né? E aí é o grosso. Março também ainda tem um pouco. Abril começa a derreter e maio já não tem mais, né? E hoje mesmo foi maravilhoso, né? Nossa, hoje foi fantástico. Quanto está a temperatura aí agora? Agora eu não sei, mas hoje fez mais de 20, né? Fez 20, 22 aqui. Nossa, fez super quente. Isso. Agora está 17 aqui. E aqui agora são 5h20 da tarde. Então, aqui eu não sei, eu teria que olhar, mas deve estar mais frio porque já está... Mas à noite, né? Às 5 da tarde eu estava só de camiseta e short tirando as folhas do meu quintal. Estava bem quente. Às 7h30 eu estava assim também. Daí agora eu entrei para falar com vocês, não sei. Eu achei interessante a localização da cidade, porque eu realmente não sabia onde era Sherbrooke. Eu fui olhar no mapa. Ele fica mais pro leste, assim, né? Em relação, tipo, vindo de Toronto, passa por Montreal e continua indo pro leste. Isso. Na verdade, se você continuar a leste, você vai acabar caindo no Maine, né? Lá nos Estados Unidos, né? Ela está bem perto da fronteira americana, né? Do Maine, Vermont, New Hampshire. 30 minutos da fronteira e 4 horas para Boston e 6 horas para Nova York, a cidade de Nova York. Que beleza. Pertinho. É uma localização boa, muito boa. Eu gostei. Aí é região de Magog, né? Então, Magog é 25 minutos daqui e é como se fosse o nosso... Quando a gente quer fazer alguma coisa diferente, a gente vai para Magog. Magog eu considero que é a cidade com mais conversível no mundo, né? Porque só tem uma rua e essa rua todo mundo passa de conversível, assim, é bem legal. E essa rua principal tem todos os bares que você puder imaginar e tem o rio Magog, que é muito bonito e a gente vai para lá para dar uma passeadinha, né? Legal. Eu acredito que no futuro Magog vai virar Sherbrooke, porque Sherbrooke está crescendo para aquele lado. Eu tô vendo aqui no mapa, tá? É bem pertinho, né? E já que a cidade eu tô meio confuso aqui com o que o Berg falou. Ele disse que Sherbrooke não é tão pequena assim como a gente acha. Dá para sobreviver, tipo, esses caras que são bike friendly, assim, conseguem se divertir bastante com a cidade, conseguem se virar andando só de bike por aí? Eu já fui daqui até Magog de bicicleta porque tem ciclovia, né? Sério? 40 quilômetros, legal. São 40 quilômetros e tem todo um caminho verde de bicicleta aqui, que é bem interessante. E eles estão fazendo o estudo de botar a bichinha aqui também um dia.
Nossa. Que não tem ainda, mas existem hoje aquelas bicicletas elétricas que são alugadas numa loja perto do lago que tem aqui, que tem um lago bem bonito no meio da cidade, e existem também aluguéis de bicicleta bem legais. A cidade tem muita subida e descida, então o cara tem que ser, pelo menos ter um pouco de fôlego, né? Mas dá para fazer. E aquela fat bike também, no inverno eu vejo muito. Putz, cara, a galera realmente... Ah, legal. Foi duas coisas que me surpreendeu, exatamente foi isso, porque eu não tinha ideia exatamente de Sherbrooke como era. Eu visitei Sherbrooke no ano passado, tá? Eu brinquei com a Floresta Lume, tá? É uma atração que tem na cidadezinha perto da de Sherbrooke. E o nosso hotel, eu peguei o hotel para alugar, quando a gente ficou, foi meio no chute, assim, o primeiro que apareceu no preço bom, eu não olhei localização, não olhei nada, peguei pelo preço. Até porque eu achava que a cidade não era tão grande, peguei assim. E, cara, a gente chegou pelo centro, fomos direto pro centro, ficamos um pedacinho, falei, não, vamos pro hotel, que a gente toma banho, guarda as coisas, vamos sair pra jantar. Cara, a gente andou pra chegar no hotel, não foi... Qual era o hotel? Não foi aqui na esquina, não. Ah, cara, foi... Ixi, eu tenho que olhar. Mas era lá pra... Eu sei que você sobe, desce, vai indo pro outro lado, assim. Você se afasta do centro e vai-se embora. E eu não lembro, não sei se foi o Quebec. Não era o Quebec, não tinha nada a ver com o Quebec, não. Eu não lembro o nome do hotel agora. Mas ele era longinho, assim, do centro. Você pegava aquela avenida principal e você ia se embora direto. Tem 4 hotéis aqui que são os principais, assim. Tem o Delta, que tem em Montreal também. Tem o Times, que tem em Quebec, que é a mesma rede, é super novo e ele é na frente do lago. Tem o novo, que é o Le Governor, que todo mundo vai, e tem o Presidente. Esses são os 4 principais. Mas claro que não sei se são os mais em conta, assim, quando você pega uma promoção de última hora, né? Eu vou dar uma olhada aqui, ver se eu descubro, só por informação, mas... Você está falando desse negócio de bicicleta. Quanto que é o período do ano, assim, que as temperaturas são realmente, assim, agradáveis ou suportáveis para você andar bem de bicicleta? Maio e setembro, né? Maio, junho, julho, meses que, assim, bicicleta sem botar muito casaco, né? Sim. Porque o pessoal aqui usa essa fat bike o ano inteiro, né? Eu fiquei no Quality. Tá, eu não sei onde é que é o Quality aqui. Cara, eu só sei porque o GPS me disse onde era. Exatamente. Eu sei que a gente saiu do centro, ele indicava uma reta, era tipo uns 12, 13, 14 minutos afastando do centro, e a gente foi. E foi aí que eu percebi, como dizia em outros comentários, que tem muita subida e muita descida. Eu falei, cara, é engraçado, porque tem cidade que não é plano, mas ela assim, ela é baixa, como Quebec, tá de baixa, tá de alta. Aqui realmente, assim, é o tempo todo, você vai subindo, descendo. Me chamou realmente a atenção, achei interessante. Então, de acordo com o Google, o Quality você segue a King Oeste depois que você passa a 410. Você ficou longe. Caraca, você ficou longe pra cá. Fiquei longe. Ficou bem longe do centro. Mas é isso. Daí, se você fosse morar lá no Quality, eu digo que não daria para morar de bicicleta, né? Você teria que ter carro. Mas se você morar no onde os outros hotéis estão, dá para viver de bicicleta. Mas prova que não é tão pequena assim, entendeu? A cidade ela é bem compridona, assim, espalhada. Mas o que acontece na nossa vida também é que a gente acaba sempre vivendo em setores, né? Sim, com certeza. Eu, por exemplo, eu vivo muito no setor aqui do Jacques Cartier, perto do shopping e tudo. E, claro, eu vou para os outros lados, mas é mais essa região que é a minha vida a semana inteira e o final de semana, entendeu? Só para você ter uma ideia, se eu for de bicicleta aqui, em 5 minutos, eu chego num parque, tem 3 quadras de tênis, tem lugar para jogar basquete, lugar para jogar futebol. Se eu for mais 5 minutos, um pouco mais, tem um outro parque igualzinho, com tudo igual. Então, você acaba não precisando ir para o outro lado, entendeu? Sim, sem dúvida. Pode crer. Vamos falar de grana. Antes assim, vamos só se situar. A tua área é vendas, né? Isso. Quando tu chegaste aí, como foi para tu conseguir teu primeiro emprego? Você sentiu que foi um troço meio complicado, que tinha alguma resistência de contratar alguém? Como tu falaste, tu não tinha um francês lá muito bom quando tu chegaste. Tu sentiu que foi um troço mais complexo para conseguir o teu primeiro emprego por aí? No início, você sabe que as 2 coisas mais difíceis do Canadá e do Quebec é a língua
e o clima. Uma das duas coisas pode fazer com que você não consiga morar aqui, né? Uhum. Então, eu estudei muito para aprender e o primeiro emprego eu consegui dentro da universidade. Bacana. E eu tinha conseguido um outro emprego também em call center, mas eu não gostei e larguei. Mas foi muito fácil esse emprego do call center porque era inglês, eu não precisava falar o francês, então foi fácil por isso. Bacana. E depois que você começa a falar o francês, começa a aprender e você tem uma autoestima boa, você consegue. Só que no Brasil, como é que funciona para você arrumar um emprego no Brasil? Normalmente você manda o currículo, o cara lê o teu currículo, vê a tua universidade, vê o que você tem, te chama para entrevista, você tem aquela confiança, você passa. Aqui eles gostam muito que você não só mande o currículo, mas que você entre em contato com eles, que você tenha uma referência de quem já trabalha no local, e isso só aprende com o tempo. Quando você já aprendeu isso, é muito mais fácil. Até o jeito de fazer o currículo é diferente aqui. Tem alguns pontos que são mais importantes que outros que no Brasil a gente não dá muito. Por exemplo, no Brasil, ninguém nunca liga para referência, porque todo mundo sabe que é o melhor amigo. Aqui todo mundo liga para referência. É verdade. Mas você é da área de vendas e eu entendo que essa é uma área assim que acaba sendo mais flexível, assim, a sua empregabilidade é maior em qualquer cidade, assim, vamos dizer, né? Tem alguma área aí na cidade assim que você veja que seja mais preponderante, assim, que tenha área industrial, tem indústria, para quem quer trabalhar na área de indústria tem emprego, para quem é, sei lá, da área médica, como é que é? Tem todas as áreas, não é abundante como em Montreal ou talvez Vancouver, que você vai escolher entre 10, 20 vagas, mas tem todas as áreas. A área de médica, para enfermeiros, para informática é muito forte, tem várias indústrias, médias e pequenas e algumas até grandes, várias fábricas que não são muito conhecidas para quem não está no meio. Tem uma área industrial toda de Sherbrooke aqui e eu acho que não falta emprego para ninguém, mas você vai achar um ou dois, você tem que escolher e você não pode ficar queimado nesses empregos. E quando eu falo um ou dois, não é porque tem pouco, é porque as pessoas ficam muito tempo no trabalho. Então, é difícil ter aquela rotatividade. Eu sei que em Montreal, às vezes, você pode trocar de trabalho. No mesmo primeiro ano, tem 3 trabalhos. Aqui em Sherbrooke não acontece muito isso, entendeu? E como a cidade é pequena, né? O teu networking acaba sendo bem, bem específico. E aquela história do bushel hand, né, do boca a boca, fica muito mais forte. Acho que deve ser muito mais fácil tu conseguir emprego na base do network aí do que ficar aplicando pelo site, né, não? Com certeza, tem que ter um pouco. Mas você consegue também se você for positivamente. Se você chegar lá, bater na porta da empresa, deixar o teu currículo, tentar tomar um café com o cara do Recursos Humanos, coisas que a gente acha, isso é muito intrusivo, mas daí você vai criar um vínculo com um cara que os outros que mandaram por e-mail não vão ter, entendeu? Pode crer. E tem muita gente que fica envergonhado de fazer isso, que acha que isso é incomodar, que não sei o quê, só que justamente o que você falou, isso é uma característica aí da região, né? Porque, por exemplo, em Toronto, eles falam assim, no cold calls not accepted. Então, você não pode tentar entrar em contato com a empresa nem nada para tentar fazer network com alguém de lá, entendeu? Do RH. E em outra cidade, o comportamento é diferente, né? Então, você tem que justamente chegar, conhecer o mercado, ver como que as coisas acontecem aí e fazer uso disso, né? Das técnicas que vão funcionar naquele lugar, né? Exatamente. Mas você vai aprendendo com o tempo, né? E claro que deve ter algumas empresas que não querem isso, mas você tem que tentar. Todas as empresas aqui você passa e está assim, temos vagas. Então, quer dizer, a mão de obra está escassa, mas quem eles vão contratar? Eles estão recebendo currículos todos os dias e não estão contratando. E também, às vezes, digamos que o cara queira uma coisa técnica que todos nós já temos, mas nós não botamos no currículo porque a gente não acha importante. E vai ser isso que vai fazer contratar. E daí ele está procurando isso exatamente e você não escreveu no currículo. Tem alguma área aí que esteja... Quais são as áreas que estão bombando em Sherbrooke? Tem mais oferta de vaga? Tem alguma coisa específica assim? Cara, eu vejo muito o pessoal investindo muito nessa área de informática,
e na área de enfermagem bastante, área de psicologia um pouco, essas áreas mais técnicas são áreas que aqui em Sherbrooke a área técnica tem muito seu valor, salários bons e estrutura boas. Agora, tem um pouco de vaga em todo lugar, entendeu? Só tem que procurar e esperar o momento certo. Tem alguns brasileiros agora que estão tentando muito a parte do governo, porque tem vagas do governo aqui e estão conseguindo algumas coisas, entendeu? Ó, Gilberg, tem Goiás. Deixa eu te falar uma coisa. Você falou aí para o nível de Sherbrooke, considerado um bom salário, e fazendo um paralelo com isso, fala um pouquinho de custo de vida. O custo de vida aqui, eu digo que é 30% a menos que Montreal, entendeu? Mais ou menos. Você botando custo de casa, custo de gasto de gasolina menos, com transporte, restaurantes mais baratos, tudo um pouco mais barato, você acaba tendo um 30% de economia. Uhum. Mas o resto é mais ou menos a mesma coisa, né? Se você parar para pensar as taxas das casas escolares, essas coisas são mais ou menos o mesmo custo, entendeu? Uhum. Eu acho que se a pessoa ganhar aqui em Sherbrooke a partir de uns 35, 40 mil, sendo um casal, digamos, cada um 35, tendo uma renda familiar de 70 mil, já dá para viver super bem. Coisa que eu acredito que em Montreal não consiga, entendeu? Uhum, com certeza. Quer dizer, um salário familiar, uma renda familiar a partir dos 70 mil, 80 mil, já seria um começo de vida bem bacana, assim, tranquilo. Dá para comprar o carro, dá para... Com certeza. Dá para comprar até a casa, só tendo aquela entradinha que precisa para começar, né? Uhum. Porque pensa que você pode comprar um Jumelê novo aqui por uns 200, 220 mil. Você pode dar 5% de entrada, então é um valor baixo. Financiado com todas as taxas vai te custar aí 1.000, 1.200 por mês. Uhum. Dá para você comprar uma casa nova, sim, entendeu? Uhum. E aluguel de casa? Aluguel de casa é caro? Aluguel de casa é super barato. Na verdade, não tem aluguel de casa muito, né? Tem aluguel de Jumelê, de apartamento. Uhum. Casa é mais difícil. Mas que é Jumelê? Um Jumelê seria townhouse para você. Ah, entendi. É que a pessoa que não fala ainda francês, que eu estou começando a aprender. Tá considerando agora, né? Começou a pensar. Não, eu tô aí, mais ainda, né? Eu já tinha começado a aprender, já tinha baixado o aplicativo para começar a estudar, agora tem mais um motivo. Né? Então, vai, Massaro, vai você. Desculpa. Não, eu fiquei só curioso, assim, em relação à condição social das pessoas, assim. Você já disse que tem muita gente que é estudante, tem muita gente que é aposentado, mas a faixa dos economicamente ativos, assim, o pessoal que está no trabalho, você consegue ver uma diferença social, assim, muito grande, ou tipo, segue o padrão, assim, de outras cidades não metrópoles como Montreal, que é uma divisão mais igualitária, assim? Não, existe, né? Existe os de baixa renda, que são os BS, que eles falam, né? E eles moram numa região específica, onde eles têm ajuda do governo para poder morar e tudo. E existe pessoas com um pouco mais de grana, e sempre quando os familiares vêm, a gente passa naquelas casas de 1 milhão, 2 milhões e tenta mostrar aquela beleza, entendeu? Aquelas casas que só a entrada da casa já é quase 500 metros para chegar na casa. É super bonito, né? Mas a média é super estável, assim. Todo mundo tem direito a ter o que quiser, né? Quando a gente chegou aqui, eu lembro que a caixa do supermercado morava no mesmo prédio que a gente, entendeu? Tipo, não tem muita diferença, né? Uhum. Você tinha falado das universidades que tem aí. Como é que é a oferta de college, de universidade pública na cidade? Tem alguma área, assim, de formação, assim, de especialização que você sente que seja mais forte aí? Você falou da Universidade de Sherbrooke, tem também a Bishop, né? Isso, tem o CEGEP daqui de Sherbrooke, tem um centro 24 de junho, que é o software formação técnica, que pode virar cozinheiro, mecânico, todas essas coisas mais técnicas.
Que daí seria mais ou menos o de trades, né? Que a gente fala. Não sei como é que seria em inglês, mas eu acredito que é especificamente técnico para você trabalhar com chão de fábrica, essas coisas, ou trabalhos técnicos, entendeu? E existem, eu quase fiz, porque no Brasil eu trabalhava com seguros, daí tem um curso de agente de seguros, que era 1 ano, e eu pensei em fazer, e não acabei não fazendo, mas tem. E existe muita ajuda financeira para você poder estudar sem ter que trabalhar, entendeu? Entendi. Trade que eu falo é assim, é o cara que vai aprender a fazer o labor, assim, aquela mão de obra que faz, por exemplo, na construção, faz o drywall, é o encanador, é o eletricista. Eu acredito que seja isso também, mas tem outros cursos mais fora dessa área, mas existe também. Pessoal que vai estudar aí, pessoal que é de fora que vai estudar aí, eles vão mais para fazer universidade ou também tem gente que prefere fazer CEGEP? Cara, de fora que eu vejo dos brasileiros que eu conheço, vem muito fazer mestrado e doutorado para 1 ano, e muitos vêm fazer aquele 6 meses fora da universidade deles, e daí eles vêm para Bishop, fica 6 meses e volta para o Brasil. Sanduíche, né? Que sanduíche. Aquele tipo de sanduíche. E tem professores brasileiros na universidade aqui, tem o Luiz, a Elaine, tem o Alexandre Cabral, que é na engenharia também. Então, é bem forte aqui, por isso que vários brasileiros vêm para cá fazer esses mestrados, esses doutorados e tudo. Eu acho muito legal. E tem uns cursos assim de Power BI, que são bem interessantes, um mestrado em Power BI, para quem está querendo entrar no novo mercado. É um mercado todo novo aqui na Universidade de Sherbrooke, tem isso, e é só 1 ano. Você faz 1 ano e já sai ganhando aí um salário legal, porque está em falta no mercado, entendeu? Caraca. Ainda falando de educação, escola primária, assim, e creche, como é que é? Tem dificuldade? É fácil conseguir? Eu achei, assim, quando eu tentei a primeira vez com meus filhos, os primeiros 6 meses eu não consegui direto aquela subsidiada. E depois que eu consegui, uma atrás da outra, e agora a gente está numa CPA, que é a creche subsidiada, desde sempre. Qualidade muito boa. As escolas públicas aqui são muito boas, são por bairros, né? E tem a cotização e a qualidade de cada escola diferente. E existem várias escolas privadas também que você tem que pagar, mas o custo comparado com o custo do Brasil é ridículo, né? Você paga $5 mil por ano para ter nível de educação assim bilíngue, com natação inclusa e várias outras coisas. É bem legal. O pessoal costuma ficar aí, o pessoal de Montreal costuma ir estudar em Sherbrooke também? Porque eu lembrei de uma historinha de um amigo meu que fazia essa insanidade. Ele morava em Montreal, ia para Sherbrooke, passava a semana e voltava a Montreal no dia. Eu não conheço muitos, né? Na verdade, infelizmente, nem todos os brasileiros que vieram para Sherbrooke acabaram ficando em Sherbrooke por conta de quando eles terminaram, de repente, a carreira que eles estavam estudando, eles acabaram decidindo ir para outros lugares. Mas muitas pessoas que foram para esses outros lugares vieram para Sherbrooke depois também, porque sabe que é uma incógnita. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro quando a gente vem para cá, para o Canadá, né? Então, a gente tem que só ir tentando e vendo o que é melhor. Esse é um troço interessante, né? Porque muita gente evita ir para cidades menores, coloca suas opções em cidades grandes, tipo, vou para Toronto, Montreal, Vancouver, porque tem aquela ideia de que não vai conseguir se adaptar ou não vai conseguir ter uma carreira profissional suficiente para conseguir sobreviver. Eu falo isso porque, da minha própria experiência, quando eu falei no começo do programa que Sherbrooke era a minha opção, eu sou de TI, minha esposa é de TI, e a gente estava apaixonado por querer morar em Sherbrooke. A gente tinha estudado, pesquisado sobre a cidade, estava decidido contra isso. Mas a hora que a gente começou a ver a questão de demanda de vagas na área que a gente trabalhava, bateu aquela incerteza, porque não tinha o mesmo volume de empresas que você encontrava em Montreal, por exemplo. A gente ficou assim, caraca, será que a gente vai conseguir sobreviver num lugar desse? Será que tem oferta suficiente para você conseguir viver, ou a gente vai ser obrigado a se mudar?
E é exatamente o contrário, né? Tu provaste durante essa entrevista aqui que tem muita vaga, que tem as empresas têm procura por profissional. Obviamente que não vai ser, que não é um polo tecnológico como alguma outra cidade, mas isso é simplesmente uma decisão que não cabe à cidade, né? Muitas vezes é um incentivo provincial ou federal, às vezes, mas mostra que pelo fato de vocês terem universidade, terem condição, ter uma qualidade de vida muito boa, nada impede de vocês se tornarem um ponto de desenvolvimento para, sei lá, indústria de jogos, por exemplo, indústria de cinematográfica, ou construção civil, ou o que quer que seja, porque a infraestrutura vocês têm, né? O que falta é que venham para cá, né? Não, com certeza. Hoje, se entrar no site da ShareWeb, onde eu trabalho, tem no mínimo umas 60 vagas abertas. A metade é para Longueuil, a metade é para Sherbrooke. Mas a gente só abriu o escritório em Longueuil porque a gente não conseguia contratar em Sherbrooke pessoas que falavam inglês, nem francês. Então, e não é só... Tem a CGI aqui em Sherbrooke também, tem outras empresas. E tem muita empresa que a gente não conhece que existe de informática, que são super legais. Tem uma que faz um tipo de um aplicativo de agenda, o Agendrix, não sei se você já ouviu falar. Ela é aqui de Sherbrooke, tem 20 funcionários, está crescendo. Tem uma outra que faz jogos só para aprendizado para crianças, e é super legal também. E ninguém conhece, está aqui em Sherbrooke. Agora, você tem que estar aqui para conhecer essas empresas, você nunca vai conhecer assim, quero trabalhar na Agendrix. Não vai, você tem que estar aqui para saber que existe, entendeu? Infelizmente, você tem que concorrer com essa questão de marketing de outras empresas, né? Você acaba, às vezes você limita as suas opções porque você não sabe que você não tem o alcance do marketing, não chega ao teu ouvido. Mas, como você mesmo falou, pode ser uma opção fantástica de você morar numa cidade dessa se você só estiver preocupado em ter qualidade de vida. Não, com certeza. O que acontece também é o seguinte: se você está concorrendo numa empresa, digamos que você quer entrar numa empresa que é o Google, maneiro, tu vai ganhar mais, mas você vai trabalhar no mínimo 5 horas a mais por dia, 4 horas a mais por dia, você vai, no mínimo, ter que se provar todo o tempo, o teu chefe vai te cobrar, porque ele sabe que você está no Google. Agora, se você está na outra ali, que não é concorrente de ninguém, tem só o trabalhozinho dele ali, e está crescendo 100% por ano, essa empresa vai te dar tudo, porque ela não quer te perder, ela não quer contratar outro cara, ela só quer você, tá entendendo? É a diferença entre você ser mais um e você ser uma pessoa, né, cara? Muitas vezes. Exatamente. É como a minha mãe dizia, a diferença entre você ser o rabo de tubarão ou a cabeça da sardinha. Mas Sara, tem outro ponto, inclusive você comentou assim, porque vocês pensaram em Montreal e tal, porque tem mais oferta de emprego, mas o pessoal geralmente esquece, como Montreal, Toronto, as grandes, né, que tem 20 vagas a mais e tem 30 vezes mais gente concorrendo para essas vagas. Então, assim, é difícil, né? E pensa uma outra coisa, a gente fala bastante isso, como o Rodrigo mesmo falou no caso dele, ele chegou, foi passar um ano estudando na universidade para aprender o idioma direito e ter condições de trabalhar, ainda mais ele que é da área de vendas. Na área de vendas você tem que falar um bom nível da língua, pouco importa se inglês ou francês, mas imagina você chegar e já tentar concorrer com um monte de gente que já está aí, que já fala o idioma que... Entendeu? Essa proporção entre ter mais vaga e ter mais chance de emprego, ela não é exatamente uma matemática simples, não. E não é só isso. Pensa que em Montreal você vai concorrer com um cara que ele estudou, terminou a faculdade, ele já trabalhou nas grandes empresas, ele está fazendo o seu mestrado, doutorado, MBA, ele está fazendo um outro curso de não sei o que lá, e aqui em Sherbrooke o cara terminou a faculdade e não faz mais nada. Ele trabalha na empresa e acabou. Esse é o cara que você está concorrendo. Tá entendendo? É uma diferença também. Sim, sem dúvida. O que eu vejo é que o pessoal acaba indo muito para as cidades grandes por pura falta de informação, entendeu? E foi até por isso que a gente começou a fazer esses programas sobre cidades menores. Porque daí as pessoas, assim como você, Rodrigo, vêm aqui e contam para a gente como é que é a realidade aí,
e o pessoal começa a descobrir que essas cidades existem, né, e que as coisas funcionam e que elas são excelentes opções. Eu não tenho dúvida nenhuma de que essas cidades são opções muito melhores para quem acabou de chegar do que são Toronto, Vancouver e mesmo Montreal, você entendeu? Eu acho que a falta de informação é que acaba fazendo as pessoas sempre escolherem os lugares maiores. É o hype. O hype é o mal desse mundo. Filho e quer ter uma qualidade de vida. Se o cara é solteiro, a mulher também, ainda não sabe o que quer, eu acho que Montreal realmente ainda continua sendo uma opção. Então, Toronto, porque ele vai ter mais gente, mais possibilidade de encontrar alguém. Pode crer. Mas quando você já está meio que decidido, casado e querendo ter os seus filhos, já tem os filhos, eu não pensaria nem 2 vezes e iria para uma cidade pequena. Eu fiquei encantado com Gatineau, que é super legal também. Tem outras cidades, Trois-Rivières, tem várias cidades que são interessantes no Quebec, muito mais interessantes do que morar direto em Montreal. Quebec é uma outra cidade também que seria, para quem quer cidade grande, teria mais opções, de repente, do que Sherbrooke. A gente realmente colocou Quebec e cidade grande na mesma frase? Caraca! Eles nunca perdem a chance de me acreditar. Eu falo porque eu tenho causa por isso. Eu morei meus 7 anos na cidade. Ô, Rodrigo, a gente agilizando para terminar o programa, queria te perguntar umas paradas aqui. Tipo, você já falou que tem parque, que tem essa montanha no meio da cidade que você pode fazer snow, pode esquiar. O que mais tem de atração pela cidade, assim, de diversão ou em termos de atração turística? Não só aí, né? Se a gente falou de Magog, assim, o que tem para fazer dentro da cidade e região? A cidade é muito focada na qualidade de vida, então tem muito lugar para fazer caminhada, fazer os parques também, focado nas crianças. Tem muito, eu adoro jogar tênis e tem quadras de tênis em qualquer lugar. E as quadras de tênis, nível assim, qualidade, eu morava no Rio de Janeiro, o clube do Fluminense lá não tem o nível de quadra que tem aqui, entendeu? E aqui é de graça e lá você tem que pagar, sei lá, R$400 por mês para poder jogar. E tem muitos riozinhos próximos que eles chamam de praia, que você pode ir se banhar no verão, que é muito legal. Esses parques gigantescos que você pode caminhar no meio da floresta, que é bem legal. E é tudo voltado para a natureza, porque realmente a gente está fora da cidade grande e a gente tem que aproveitar isso. O ar é muito melhor, tudo é muito voltado para o esporte do lado de fora e aproveitar essas coisas. Se você gostar de academia, tem as academias também, você pode ir, tem muitas coisas que você pode fazer. E se você estiver realmente querendo sentir saudade de Sherbrooke, você 1h30 está em Montreal. Daí você volta com saudade. Porque você pega um trânsitozinho na ponte, você vê todas as obras que eles têm, que aqui tem obra também, mas as obras que você tem em Montreal é ridículo, então daí você volta com saudade. Montreal é insuperável. Acho que Montreal é insuperável em termos de Canadá. Eu nunca vi, assim, tanta obra. O que eu mais gostei foi o challenge da foto de 10 anos de Montreal. É igual. Verdade. Cara, assim, para o recém-chegado ou para quem está morando aí, tem associação de ajuda ao brasileiro? Tem associações de brasileiro para começar? Cara, a gente tem uma associação excelente. Na verdade, eu fundei ela tem alguns anos e eu passei o bastão para a Liliane Carvalho. Tentem achar ela aí. O nome é Associação Brésilienne de l'Estrie. Estrie é toda a região que engloba Magog, Quaticook, que é onde tem a floresta lúmina aí que ele falou, que o Berg falou. E a gente tenta ajudar todo mundo realmente. A gente não dá dinheiro, mas a gente tem vários caminhos. O cara chega aqui sem dinheiro, tem gente que dá comida de graça. E comida de graça não é o feijão usado, não. Às vezes o cara dá o biscoito Oreo, o cara dá coisas boas, entendeu? E a gente dá as dicas da onde você ir na universidade para conseguir começar a universidade. Tem uma brasileira que trabalha no SANC, que é um centro de ajuda ao novo imigrante. E fica tudo mais fácil para já conhecer a comunidade brasileira
e ver com quem você se dá bem e começar a ter uma pequena amizade logo no início, né? Porque quando a gente imigra, a gente se sente sozinho, né? Então é bom conhecer essas pessoas. E daí, depois do tempo, você faz o teu grupinho e é bola para frente. Sim. É bom esse suporte no começo, porque quando a gente chega, principalmente se você está numa cidade menor e tal, você fica, às vezes, muitas vezes perdido, né? Não sabe por onde começar, então é muito importante. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O que você mais gosta daí e o que você menos gosta? O que eu mais gosto daqui realmente é essa facilidade da qualidade de vida e ver que eu vou poder criar meus filhos super tranquilo. Eu morava num condomínio, mudei para uma casa agora, e no meu condomínio, por exemplo, quando eu fui comprar o condomínio, eu perguntei para o cara, aqui vocês trocam a fechadura também? Porque no Brasil a gente troca a fechadura. E ele me respondeu assim, cara, eu vou trocar porque eu perdi a chave e nunca tranquei a porta. Daí você entende como é que é Sherbrooke. E isso eu adoro, entendeu? A coisa que eu acabo gostando menos é exatamente que quando você quer ter alguma coisa a mais, de ir num show do YouTube, ou pouco importa o que você quer, você tem que se deslocar à distância de Montreal. A gente poderia, de repente, ter um avião, alguma coisa, um trem-bala, alguma coisa que fosse mais rápido. Talvez com um carro autônomo, que daí você não vai precisar dirigir, vai ser mais tranquilo, né? O trem eu acho que seria a solução, mas o único trem que tem aqui, ele não chega até Montreal, né? Então, seria uma coisa que seria legal. Mas eu também não gosto de dirigir tanto, assim, né? Então... Somos dois. Minha mulher vive dizendo, pô, mas a gente tá 1 hora de Montreal, a gente podia ir lá todo final de semana. Eu, caraca, dirigir todo final de semana? Você quer de sacanagem comigo, né? Não dá. Cara, para fechar essa entrevista, que conselho que você pode dar para alguém que está no Brasil, que está pesquisando uma cidade para morar e, bom, com a tua própria experiência sobre Sherbrooke, o que poderia dizer? Tem que focar no francês. É a primeira coisa que eu acho que o cara tem. Todo mundo vem para cá ansioso, eu quero um trabalho. E não fala bem inglês para dominar e não quer aprender o francês ou não aprende o francês, lá eu vou aprender. Eu acho que o francês é a principal barreira para qualquer cara que imigra, qualquer pessoa. Depois que você domina um pouco o francês, aí você pode vai ter mais sucesso. E a melhor coisa é se planejar para não ter que trabalhar no início, porque o início é o melhor momento de se descobrir aqui, entendeu? E claro que indo para uma cidade menor, com a ajuda do governo, normalmente eles não vão gastar o dinheirinho que eles guardaram, que é muito difícil juntar dinheiro hoje, né? Então é melhor gastar o mínimo possível do dinheiro. Rodrigo, muito obrigado pela tua participação, cara, teus conselhos, tua opinião aqui. Você é uma pessoa fantástica para começar. Muito obrigado pelo teu tempo e pela tua simpatia de estar aqui com a gente, cara. E principalmente pelo teu horário, né? A gente sabe que domingo à noite não é um horário que você quer ficar perdendo falando com dois marmanhos. Assim, eu conversei com o Luiz anteontem, conversei com o Rodrigo assim, rapidamente ontem. Short notice. Mandei hoje de manhã o horário pra ele. Assim. E ele falou, tá de boa, eu vou participar e tal. Então, realmente, obrigado, Rodrigo. Foi bem bacana. Obrigado pela tua consideração. E muito bom tá, que a gente falou aqui em off, a gente falou aqui em gravar outros programas com outros temas interessantes. Com certeza a gente vai aproveitar para fazer isso. Tem muita coisa que a gente pode falar. E obrigado pela tua disposição, realmente. Valeu, Rodrigo. Obrigada. Valeu pela dica aí da pauta já para o próximo programa, que a gente já anotou e você está convidado já. Automaticamente. Gravado isso, né? Eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês. O que vocês estão fazendo deve estar ajudando gente pra caramba. Não é fácil imigrar, mas é a melhor decisão que nós tomamos na nossa vida. Então, por favor, quem tem coragem, faça. Ótimo. Maravilha. Berg, André, você tem alguma coisa para dizer no final desse programa?
Eu tenho, que agora sim Sherbrooke está no meu coração. Vou considerar minhas opções. Olha só. Tá vendo? É assim que as coisas acontecem. Pessoas, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Se você está assistindo a gente no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, de marcar as coisas aqui para você receber notificações quando acontecerem. Se você estiver ouvindo pelo seu agregador de podcast favorito, não se esqueça de compartilhar também ou de dar um rate. Se você estiver escutando no iTunes, vá lá, marque mais 5 estrelinhas, dê um rate pra gente. Não custa nada, é de graça e ajuda a gente pra dedéu. Se você quiser entrar em contato com a gente, você sabe, redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, tudo com o nome de Canadá Agora, você encontra a gente fácil por ali. Mas se você preferir o bom e velho e-mail, você escreve para o contato@canadagora.com, que a gente responde. Às vezes demora um pouco, mas a gente responde. E acesse o site, porque a gente está trabalhando para trazer sempre coisas interessantes para você, contando com essa informação aqui e por aí por diante. A gente só está esperando ganhar na loto para poder começar a dar brinde. Mas uma hora isso acontece. Chega, né, pessoas? Chega. Então, beleza. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado, cara. E uma excelente semana para ti. Um abraço para a família. Para todo mundo. Semana que vem a gente está aqui de volta com mais um. Pode deixar. É isso aí. Um abraço. Tchau. Tchau.